Legal. Com vocês, Cláudio Neslinger. O Cláudio é o presidente do Conselho da Nine. Ele está com a gente basicamente desde a fundação. É uma das pessoas que colocava minhoca de RH na minha cabeça. Na verdade, eu sou publicitário de formação, não tem nada a ver com RH. E quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar em agência. Aí depois eu comecei a parar para pensar, talvez eu quisesse trabalhar com marketing, né? Depois eu comecei a parar para pensar que eu queria trabalhar com sustentabilidade, e depois eu caí no RH. E bem focado, assim. E o Cláudio me acompanhou, assim, por todo esse processo. Foco é o ponto forte do Eduardo. Falou o cara que prestou medicina, direito e administração. Tô mentindo? Não. Então, pois bem, então, o sentimento de que a gente está batendo um papo sobre um trabalho dele que ele está fazendo com a FGV. O Cláudio hoje é vice-presidente de recursos humanos da Latinoamérica, da Dentsu Aegis Network, que é uma dos maiores grupos de agências do mundo. Está fazendo um trabalho muito bacana de fusão de agências, né? De consolidação de culturas de empresas distintas. Um grupo que não é recém-chegado, mas ele está na última década e fortalecido bem forte no Brasil. Comprou aí no total aquisições de agências. O ano passado, 47 no mundo. São 47 agências no mundo, e ele está fazendo esse trabalho de consolidação de cultura. Uma das pessoas que mais entende de cultura organizacional no Brasil, sem dúvida. Essa é a parte do exagero que ele comentou que ele faz quando ele apresenta as pessoas. Depois vocês vão conhecer um pouco mais, quem não conhece vai ver. E ele vai apresentar aqui esse painel, pode chamar as pessoas. E tem mais um convidado especial que não está aqui, mas também veio com a gente. Então, fiquem à vontade. Obrigado, aí, Edu. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho hoje de um recorte importante da diversidade. Pegando o gancho com a fala do Edu, eu tenho dois interesses específicos nesse tema. Um é da minha história, como vocês, de executivo de recursos humanos. Só vem para cá, senão a galera do live não te vê. Desculpa. Desculpa. Por favor. Fabião, capricha aí. Então, minha história de, basicamente, Unilever, Microsoft, um tempo como um consultor em Change Management, e agora na Dentsu, que é o terceiro grupo de comunicação no mundo. E desde recém-chegado na Unilever, programa de trainee, aprendi que a diversidade é um fator, é um dos pilares de riqueza de qualquer cultura organizacional. A diversidade potencializa inovação, potencializa criatividade, e eu já estou vivendo isso mais que nunca num grupo de agências de publicidade. O segundo chapéu, então, enquanto mestrando da GV em sustentabilidade, a minha linha de estudos é o indivíduo como pilar de sustentabilidade de qualquer organização. Eu estou dedicando o mestrando ao estudo de diversidade. Bom, semestre passado a gente deu um mergulho. Esse mestrado usa uma metodologia super interessante de teoria U, do Otto Scharmer, talvez vocês conheçam. A gente mergulha nas questões profundamente e a gente escolheu como recorte de estudo o público trans. Né? Como a gente pode... Quem são essas pessoas, onde elas estão, quais são as características de vida, quais são as dificuldades para este recorte de diversidade chegar ao mundo corporativo. Então, foi uma experiência sensacional. Tem aqui alguns convidados que permearam esse estudo. Então, eu queria chamar para bater esse papo comigo. Eu tentei trazer um exemplo de empresa que tem histórias para contar, de sucesso, entidades integradoras que fazem a ponte entre a empresa e o público-alvo e o próprio público-alvo. Então, queria chamar no palco o João Torres, que não saiu no slide, que é da Dow Química. Dow Química tem história muito legal para contar. Senta aí, a gente vai bater um papo. Como entidade integradora, eu queria chamar a Cristina Saturnino, da Rede Cidadã, que tem histórias fantásticas que ela vai contar, não só no recorte de público trans, mas, em geral, a Cris dedica a vida dela a fazer esse trabalho. E eu queria convidar também a Josi da Natura, que foi uma pessoa que abrilhantou muito o nosso trabalho da GV e que é a representante do público-alvo do nosso estudo. Para contar como é que foi. Então, assim,
Logo no início do mergulho desse U, né, a gente mapeou coisas muito, muito gritantes em relação ao Brasil. Tem umas métricas aqui também, das quais não dá para ter muito orgulho de ser brasileiro. Esse trabalho foi feito em 2016, mas o assunto ganhou mídia recentemente, a Rede Globo ajudou bastante, tem dado visibilidade, mas, por exemplo, o Brasil é responsável por 40% dos assassinatos de transgêneros do mundo. No Brasil, a expectativa de vida deste público é 35 anos de idade. 95% ainda hoje sobrevivem em atividades ligadas à prostituição. A escolaridade média não passa de ensino médio, antigo segundo grau no meu tempo, não sei como chama hoje. Então, chamou como romper, olha que baita desafio legal, como romper essas barreiras de acesso, nós, enquanto gestores de RH, de programas de recrutamento e seleção, e fazer essa ponte acontecer. Como é que eu rompo essa barreira de exclusão, de escolaridade, exclusão familiar, que põe esses jovens a partir dos 12 anos de idade, quando as características de sexualidade começam a se manifestar na adolescência, e elas são geralmente excluídas da escola, excluídas da família, num segundo momento, e fica muito difícil pensar como é que isso pode funcionar. Mas a gente tem exemplos muito bacanas aqui, de histórias para contar. Então, assim, para começar, eu queria que o João contasse um pouco como a Dalquímica rompeu essas barreiras e conseguiu fazer uma ponte de inclusão, de diversidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Obrigado por me dar esse tempinho aqui para falar um pouquinho com vocês. E esse projeto de inclusão de pessoas transexuais, transexuais, travestis e transgêneros dentro da DAO é um dos projetos que mais me brilha os olhos, porque é o tipo de coisa que você faz e você tem certeza que você está mudando o mundo. Eu vou te falar que, quando eu entrei lá, eu sempre fui engajado com a causa LGBT, e daí me escolheram para liderar o grupo LGBT, a frente LGBT, logo no segundo ano de companhia. Só que eu via que, normalmente, a conversa ia muito para a direção de orientação sexual. As pessoas estavam preocupadas com benefícios iguais, equalitários para os parceiros do mesmo sexo, as pessoas estavam preocupadas muito com a inclusão de gays e lésbicas, e pouco refletia-se sobre a questão T. E daí eu falei assim, não, gente, a gente precisa dar visibilidade para essa questão, que é uma questão ainda invisível. E a gente pensou, como que a gente pode fazer isso, né? Como que é a melhor maneira de incluir? Foram muitas discussões, foram muitas reuniões, pensando, mas a gente precisa incluir. Mas aí vinha aquela... Aí a gente levava para o pessoal de RH, para os recrutadores, e vinha, mas nunca chega currículo. Mas esse público não está interessado em trabalhar aqui dentro. Não tem pessoas transexuais que falam inglês ou que são engenheiras. Como é que a gente vai contratar aqui dentro? E sempre tinha eu não estou falando dentro da DAO, tá? Todo mundo que eu converso, eu faço muito benchmark, eu recebo muito benchmark em decorrência desse programa que a gente criou, e sempre todas as pessoas trazem essa mesma questão de mas os currículos não chegam. E daí eu falei, gente, se esses currículos não chegam, a gente precisa forçar isso de alguma maneira, porque não é possível que a gente tenha uma população que 95% dela está no emprego informal, está na informalidade, por não conseguir emprego, e a gente não consegue traçar alguma ação social social positiva para incluir essa população no nosso quadro. E daí a gente pensou, como que a gente faz? Porque as empresas têm uma barra muito alta, né, normalmente. Elas querem engenheiros da Poli, elas querem quem fala inglês fluente, elas querem... essa barra geralmente está muito alta. E daí, como que a gente inclui essa população que, na sua maioria, não terminou nem o ensino médio, né? E daí a gente falou, bom, vamos dar um passo atrás. A gente precisa fazer um trabalho de ação social. Então, se a gente não consegue incluir nos níveis de entradas, trainee e estágio, o passo atrás mais lógico que a gente pode dar é através do programa de jovens aprendizes.
E daí a gente falou, bom, vamos trabalhar para incluir essa população dentro do nosso programa de jovens aprendizes. E foi isso que a gente fez. A gente criou uma parceria com o site Transempregos, tem um site da Márcia Rocha que chama Transempregos, que é fantástico. Todo mundo que quiser recolher currículos de pessoas trans, é só entrar em contato com a Márcia, que ela divulga as vagas no site, e a gente recebe muitos currículos. É engraçado que eu estava falando com a Márcia esses dias, e ela falou 40% dos currículos de pessoas trans cadastradas no Transempregos tem ensino superior. É verdade. Está desmistificando também o pensamento geral, copiando o exemplo da DAO na agência, que vocês podem imaginar o quanto criatividade e inovação é importante numa agência de publicidade, e, com certeza, a diversidade amplia muito esse repertório. Então, copiando o teu exemplo, João, segunda-feira passada, 2 meninos trans começaram como jovens aprendizes lá na agência, um no RH e um na área de criação, e este de criação está, sim, estudando, faz publicidade e propaganda e tem uma grande chance. Essa é outra parte importante que o programa Jovem Aprendiz ajuda a romper a barreira. A nossa expectativa é de que, finalizado o período de Jovem Aprendiz, ele consiga, por exemplo, entrar no programa de estágio. A gente vai tentar criar pontes para que ele consiga, se não estiver ainda, entrar numa universidade para conseguir seguir essa carreira. E tem casos de sucesso já sensacionais. Eu vou pedir para a Cristina, então, contar um pouco do trabalho dela, e depois a gente explora mais um pouquinho todos os três. Bom dia. Obrigado, Du, pelo convite. Na verdade, a gente faz um trabalho de geração de renda para as pessoas de baixa renda. Eu sou de uma ONG, essa ONG chama Rede Cidadã, e a gente trabalha com vários públicos. Mas, desde 2015, a gente tem focado o nosso trabalho de uma maneira, colocado um peso muito grande no público LGBT, por várias questões. A principal delas é que a gente percebe um público à margem, né? Principalmente a letra T desse público é um público que fica à margem de várias questões, e a principal delas é na contratação, né? As pessoas não querem nem discutir sobre o assunto. As pessoas não dão abertura nem para se falar sobre a possibilidade de um trans participar do processo seletivo de uma empresa, por exemplo, né? E, quando a gente começa a falar desse assunto, a gente percebe as caras, né? Porque o corpo das pessoas falam, né? A gente percebe a reação corporal das pessoas à aversão que se tem sobre o tema, né? E uma bobagem, né? Porque nós estamos falando só de humanos, né? São só pessoas como qualquer outra pessoa, né? As escolhas e a vida de cada um não pode ser contabilizada na hora de um processo seletivo. E a gente contabiliza tudo, né? Inclusive a maneira como a pessoa está vestida. Isso é uma grande tolice. Então, a Rede Cidadã, nosso papel é sensibilizar as empresas do ponto de vista de humanizá-las para receber essas pessoas, e, do lado de cá, ajudar essas pessoas também numa capacitação, num projeto socioemocional, para ajudar essas pessoas a lidar com questões que possivelmente acontecerão dentro das empresas. Porque não é só você contratar uma pessoa trans, é como isso vai se dar lá dentro, como isso vai acontecer, né? Como essa pessoa vai ser recebida, como essa pessoa vai se sentir lá dentro, né? E como você vai lidar com um trans dentro da sua empresa. Então, a gente faz assim o papel de sensibilizar a empresa e também a capacitação dessas pessoas e a colocação dessas pessoas dentro do mercado. Essa é uma parte muito, muito importante, de preparar os dois lados. Uma pessoa que nunca pôs o pé numa corporação precisa de um certo preparo para entender antes o que vai encontrar no processo seletivo, o que é uma entrevista, potencialmente o que é uma dinâmica, qual é o dia a dia lá dentro. Esse trabalho a Rede Cidadã faz brilhantemente, não só com o recorte trans, mas com todos os recortes que ela ajuda a fazer a ponte de empregabilidade. Para quem esteve no CONAR, no último agora, no painel de diversidade, havia um jovem da L'Oréal que contou a sua história e
como representante de diversidade, ele é negro, e como ele chegou no processo de trainee, e como hoje ele é um gerente de BI, se não me engano, algo parecido. Ele está fazendo uma carreira bastante interessante na L'Oréal. Mas, para mim, a mensagem mais importante dele, que ficou no final, foi a última frase dele, né? Se eu posso dar uma dica, imagina o cara falando para 2.500 RHs numa máquina do Conar. Se eu posso dar algum recado para vocês, não adianta convidar a gente para o baile, tem que tirar para dançar. Não adianta só criar vaga, forçar a entrada, tal. Tem que acolher, tem que preparar lá dentro para tratar com essas pessoas, porque elas são diferentes. Graças a Deus, elas são diferentes. É isso que a gente está buscando nelas, como aporte de riqueza, de conhecimento, de criatividade, solução de problemas complexos. Isso tudo está super provado. Tem um estudo da McKinsey público disponível que já consegue comprovar. A McKinsey globalmente conseguiu comprovar efeitos da inclusão de diversidade em potencial de inovação e solução de problemas complexos de grandes empresas. Então, além de tudo, para quem não acha que os motivos iniciais de humanidade, de inclusão, não são suficientes, vamos pensar também no resultado das empresas que também se beneficiam. Eu queria convidar, então, a Josi, que trabalha hoje na Natura e que tem uma experiência para contar sobre a trajetória dela e sobre a experiência de entrar e chegar na Natura dentro de um processo parecido com esse. Bom dia, meu nome é Josiane, tenho 30 anos, sou uma mulher transexual. Trabalho na Natura já tem 1 ano, trabalho na parte administrativa do Rede Natura, dando apoio para os franqueados digitais. E o meu trabalho, a minha experiência como uma mulher transexual no mercado de trabalho, ela foi um pouco complexa. Por quê? Eu me assumi como uma pessoa trans quando eu já estava inserida no mercado de trabalho. Então, o meu processo de transição ele foi um pouco mais tardio, ao invés de outras meninas que têm um processo da sua adolescência. O meu ele foi um pouco mais tardio. Entrei no mercado de trabalho com 20 anos de idade e, logo após que eu entrei, cerca de 2 anos, mais ou menos, eu assumi, comecei a viver essa transição. No início, foi uma transição muito complexa eu encontrei várias dificuldades de aceitação. O meu primeiro emprego, em que eu quis me assumir como uma mulher transexual, assumir minha identidade de gênero, o meu supervisor ele chegou para mim e falou que eu estava querendo tratar a empresa como uma palhaça, que era um circo, que ali não era lugar para isso, que eu tinha que me fechar, que eu não poderia fazer isso que eu queria fazer. Então, de acordo com a política desta empresa que eu estava, eu não poderia ser quem eu era. E essa foi a última empresa que eu trabalhei depois disso, e depois eu fiquei por conta própria por um bom tempo. Nesse período, eu comecei a sentir esse preconceito de forma mais forte, porque aí foi quando eu realmente comecei a vivenciar a minha vida como uma mulher. E toda vez que eu ia fazer entrevistas de emprego, todas as empresas que eu ia, todo o processo seletivo que eu participava, eu me deparava com esse preconceito. Às vezes eu entregava meu currículo com a minha apresentação social, então colocava meu nome social, e na hora de eu entregar meus documentos, de repente a vaga não era mais disponível. Outras vezes, pessoas que conheciam, sabiam da minha condição, quando eles pegavam meu currículo e viam meu nome social, eles queriam tirar meu nome social para deixar e querer me obrigar a ter um nome de registro. Então, foram várias situações em que eu fui aconselhada a abrir mão da minha identidade para eu ser aceita, inclusa, para voltar ao mercado de trabalho, para voltar a trabalhar, ter uma carteira registrada, e não era isso que eu queria, porque a partir daquele momento eu falei, eu quero viver assim, essa sou eu, e eu preciso de achar uma empresa que me aceite. E levou 10 anos, praticamente, para eu encontrar essa empresa, né? A última empresa que eu trabalhei, eu tive que brigar para ser aceita. Então, isso foi uma coisa muito forte para mim,
que todo ambiente social que eu precisava, que eu queria ser respeitado, eu tinha que brigar por isso. Eu tinha que exigir esse respeito, exigir ser tratada como Josiane, exigir utilizar o banheiro feminino, exigir me posicionar como Josiane. E algumas empresas me dificultaram isso, outras aceitaram de uma forma... Tá, a gente aceita, a gente tolera, mas, olha, assim não vai acontecer, o seu crachá vai ter que ficar no nome de registro, o sistema vai ficar no nome de registro, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Você pode falar, principalmente nas empresas que eu trabalhava de telemarketing, eles sempre falavam, você pode atender na linha com o seu nome social e você pode utilizar o banheiro feminino. Só que no sistema, tudo mais, a gente não consegue alterar. E, com isso, acabava criando situações que acabavam sendo constrangedoras, principalmente para mim e para os meus colegas profissionais que eu me relacionava. Então, quando eles iam me chamar pelo nome e viam que era totalmente diferente a pessoa que se apresentava, havia esse constrangimento. Então, foram situações que dificultaram, que eu poderia até mesmo desistir disso. E foi quando realmente eu não quis mais viver isso. Eu falei, agora eu quero entrar em uma empresa, eu quero encontrar uma empresa em que eu possa viver quem eu sou e eu ser aceita com isso. E por conta disso, de toda essa trajetória, por conta desse todo histórico que eu tive, principalmente para lutar e exigir o respeito, exigir ser tratada como uma mulher, eu criei barreiras, eu criei escudos, eu criei defesas em que toda vez que era processo seletivo eu passava, eu já começava a pegar essa armadura para exigir, começar a brigar, começar a insistir, olha, com quem eu vejo eu quero resolver, se não for assim eu não vou ficar. Então, isso sempre foi um histórico para mim. Depois, antes de eu entrar na Natura, eu fiquei um ano fora do mercado, então isso era muito real, porque o que me fez ficar fora do mercado foi isso, de que quando eu ia para a empresa, eu não encontrava essas aberturas, então eu decidia por não ficar. E quando eu fiquei sabendo do processo seletivo da Natura, eu comecei a trabalhar da mesma forma. E o diferente do que aconteceu é que, quando eu fui prestar o processo seletivo, eles já sabiam quem eu era. Eles já sabiam quem eles estavam chamando para conversar. E quando eu passei no processo seletivo, que eu fui aceita, e eles fecharam um contrato comigo, a empresa já estava preparada para me receber. Então, antes de eu pedir qualquer coisa, porque eu trabalho para a Natura, mas eu presto serviço, estou terceirizada. Então, tanto a empresa que eu fechei contrato, quanto a empresa que eu estou prestando o serviço, as duas elas se moveram para me receber. Então, eu não precisei exigir, eu não precisei brigar, eu não precisei implorar para ser respeitada. E isso foi um diferencial para mim. Eu me senti assustada até. Tanto que, quando eu cheguei no primeiro dia, eu fiquei caçando as câmeras, falando, cadê? Isso daqui vai ser uma pegadinha a qualquer momento. Porque eu estava tão acostumada em ter que brigar, em ter que exigir, em ter que implorar, praticamente, para ser respeitada por quem eu sou, que quando, de repente, eu entro numa empresa que ela se abre para isso, e ela já está pronta para me receber, me assustou bastante. E trabalhar lá na Natura, numa nova área, trabalhar no novo ramo, foi uma experiência quantitativa para o meu crescimento profissional, em que eu pude me melhorar como profissional, em que eu pude entender que ainda existem empresas, e principalmente depois que eu vi o trabalho dos meninos, que existem empresas que elas têm essa sensibilidade, que elas se importam com isso. Então, como uma pessoa que passou por todo esse histórico e entende essa necessidade, não é nada melhor do que quando a gente vai prestar um processo seletivo em que a empresa elas nos conheça, elas sabem quem a gente
quem nós somos e nos receba dessa forma. Então, isso que a Cris e que o Cláudio colocaram, em que não é só oferecer uma vaga, não é só dar a oportunidade, não é só dizer que eu aceito, que eu incluo. Porque uma coisa é você falar que você aceita, uma coisa é você falar que você inclui essas pessoas. Outra coisa totalmente diferente é lá dentro a forma que você recepciona, a forma que você trata essas pessoas, você dar isso, você respeitar a identidade sem essa pessoa exigir, né? Então, quando eu cheguei lá na Natura, meu crachá já estava com o meu nome social, meu e-mail já estava com o meu nome social, já tinha a gerente, o pessoal que tinha me contratado, já tinham feito um bate-papo com a área para explicar, para conversar, falei, olha, vamos respeitar, aqui a gente não tolera. Então, todo esse acolhimento é importante para um crescimento e um desenvolvimento pessoal, porque nós também somos profissionais. Nós também temos capacidades e competências para exercer cargos, para poder realizar tarefas. Nós temos essa competência, porque também somos seres humanos, temos a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de interagir. Só nos falta dar essa oportunidade. Então, a partir do momento que a empresa ela se abre para isso, não só no sentido de ficar em faces, né? A margem, uma coisa meio que demonstrativa, só para dizer que aceita. O importante não é isso, o importante é a inclusão dentro do ambiente profissional. Porque quando o profissional, e isso eu falo de experiência própria, ele tem essa liberdade, ele tem esse acolhimento, a sua capacidade de produção ela acaba sendo bem maior. Né? Então, essa é a minha experiência e infelizmente, eu falo que eu sou a minoria, porque essa não é a realidade de uma pessoa trans, de uma pessoa transexual. Infelizmente, hoje ainda não é essa a realidade. Então, eu sou a minoria. E espero um dia, né, em que, de muitos bate-papos, muitas conscientizações de empresas, em que isso mude, em que a minoria seja aquelas que são colocadas à margem, que talvez isso nem exista. Valeu, Josi. A gente está diante de um público aqui que potencialmente vai ajudar a mudar essa realidade, né? De verdade, assim como vocês, eu também, na hora de propor os programas de inclusão, eu também vejo uns narizinhos torcidos, também gestor reclama, mas puta, não é o candidato mais forte, não é o cara da poli, não é o cara que tem inglês. Ok, queridão, mas nós vamos ter que fazer uma forcinha aqui. O mas, né? É muito bom, mas não veio daquela faculdade que a gente seleciona. Então, aí a gente né, vai encontrar as formas, os caminhos para bypassar as barreiras. Então, minha história recente foi criar um comitê de diversidade para que isso seja a pauta oficial da agência. Sou diretor de RH, criei o comitê de diversidade. Toda reunião de diretoria eu apresento um slide de update de ações do Comitê de Diversidade. Um dos pilares que a gente escolheu foi o de empregabilidade trans. Tem os outros, tem portadores de deficiência, tem negros, tem blá, 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 todos estão contemplados. Mulheres, no nosso caso, agência de publicidade, adorei o vídeo da barbearia. No nosso caso é o oposto, não tem mulher na criação. Se alguém aqui trabalha em agência, não tem mulher na criação, um mundo machista da porra, desculpa. E aí, como criar? Então, eu já falei, vamos criar o caminhão da manicure lá na faculdade para chamar estagiárias para a criação. Então, a gente vai forçando as portas de entrada, né? E com certeza consegue resultado. Queria que a Cris desse uma dica ou desse uma sugestão, com base na tua experiência. A Cris tem uma experiência fantástica também com o Carrefour. A Rede Cidadã colocou um grupo grande. Imagina a loja de supermercado com a variedade de público que tem, qual era o potencial de preconceito que essas meninas ou meninos iam encontrar, lidando com o público em geral em lojas de supermercado pelo estado de São Paulo inteiro, né? Então, com base nessa experiência, o que você fala para esses RHs todos potencialmente ávidos para incluir diversidade nas suas empresas?
Eu falo só comecem. Comecem e, assim, contem com o nosso apoio. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível e muito legal de se trabalhar, porque quando você trabalha com um público que já é excluído, e qualquer público aí eu não vou generalizar e nem vou categorizar o público, né? E quando você dá oportunidade para essas pessoas, é muito bacana a troca que essas pessoas têm e o compromisso que essas pessoas têm com você. A gente mede isso nas empresas que a gente tem parceria, da permanência dessas pessoas nas vagas. As pessoas não vão embora, né? As pessoas criam vínculos. E isso a gente mede através do valor do turnover. Quanto custa o turnover para você, né? Se para você custa pouco, né, a sua medição vai ser baixa. Mas se é um valor considerável, vale a pena pensar em investir nessas pessoas, né? E se não pode ser aprendiz, volta para trás. Qual é o seu fornecedor de mão de obra operacional? Quem faz a limpeza, né? Quem cuida da copa? Quem faz a jardinagem? Quem são as pessoas que você tem trazido para ajudar você como apoio? Quem é a base técnica, operacional, chão de fábrica? Por exemplo, as meninas que estão apoiando aqui o evento hoje vieram através da Rede Cidadã, foram contratadas pela Cristina. As pessoas que receberam vocês hoje são pessoas trans. Obrigada a vocês, meninas, pelo trabalho. Comecem, abram a porta da empresa de vocês. João, queria só fala, dar o número. lógico. Né? Esse ano a gente já capacitou 139 trans e já inserimos no mercado 82. Tem pessoas ainda esperando e tem mais pessoas para serem capacitadas. Por favor, nos ajudem aí. Muito bem, então, Cristina Saturnino, Rede Cidadã, quem tiver a fim de conversar, tem muita história diferente, muitos casos, muitas alternativas, muitas portas de entrada para vocês, de verdade, começarem a incluir diversidade, enriquecer a cultura organizacional, incluir respeito no ambiente de trabalho. De verdade, vale a pena convidar a Cris para tomar um café e ouvir mais. Pode pedir para mim, quem quiser também. Isso. Que eu passo o contato. E nosso tempo vai encerrar, mas eu queria que o João falasse da experiência de multinacional, química, engenheiro químico, né? Imagina uma empresa que só contrata engenheiros químicos. Como está sendo isso dentro da cultura, do clima organizacional da Dow, na tua experiência lá? A receptividade foi incrível, assim, de todas as pessoas. Tanto é que a gente não reportou nada, nenhuma pessoa veio fazer reclamações de nenhum tipo. Muito pelo contrário, as pessoas estão agradecendo. Obrigado por me dar essa oportunidade de conhecer essas pessoas, trabalhar com elas. Então, está sendo bem incrível. Uma diquinha que eu deixo para vocês na verdade, vou falar duas coisas. Uma todo mundo que eu escuto e que eu faço benchmark com, as pessoas viram para mim e falam, mas o meu setor é muito tradicional, é ultra conservador. E eu não conheço, então, nenhum que não seja, porque todos são. E daí as pessoas se utilizam dessa desculpa para compor aquele elemento paralisante que você não vai nem para frente nem para trás no discurso da diversidade. Então, se vocês puderem prestar atenção nisso e não deixar isso congelar vocês, pode ter certeza que vai ser que se vocês abrirem uma porta, as pessoas trans vão entrar aí, vão mostrar para que elas veio, para que elas vieram e vão mostrar que elas conseguem fazer um trabalho tão maravilhoso quanto qualquer outra pessoa. Tá. Eu só queria sugerir, para quem quiser conhecer o trabalho acadêmico um pouco mais a fundo, é um vídeo, ele foi entregue para a GV na forma de um vídeo. A Josi aparece, a Cristina aparece, o João aparece. Ele chama, está no YouTube, Empregabilidade Trans, Por que Não? É um vídeo de 9 minutos, acho que vale a pena. Inclusive, a gente tem usado nas agências como parte da palestra de sensibilização para a inclusão dos transgêneros. Então, é livre, pode usar para dar palestra, para convencer seus diretores que é importante. E é um vídeo bacana de ver. Vamos lá, o vídeo da Cris. Hoje à tarde, esse vídeo vai estar na fanpage da 99. Melhor lugar possível para vocês compartilharem e contarem para as pessoas que estão ao seu redor um pouco dessa história. Abre.
Quer falar, quer a Josi fechar antes? Ah, não, foi. Na verdade, é só um depoimento de uma pessoa que está trabalhando dentro do Carrefour, né? Um vídeo que ela mesma quis fazer para agradecer. Bora lá. Mandou. Play. Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Melinda, eu trabalho aqui no Carrefour do Centro-Norte. Eu só queria falar um pouquinho do Conexão Varejo e da minha experiência no Carrefour. O curso ele foi maravilhoso, foi agradável, foi com a Adriana. Eu acho que o curso é importante porque ele vai incluir pessoas no mercado de trabalho. Eu fiz o curso que foi uma semana, recebi meu diploma, tudo bonitinho. Aqui no Carrefour é agradável o trabalho, as pessoas, o respeito acima de tudo. E o Carrefour, ele inclui pessoas, inclui os gêneros, né? É o que falta por aí, pelo mercado de trabalho. E eu estou achando maravilhoso. Muito bom. Me sinto bem para vir trabalhar no Carrefour. E eu acho que, para mim, é uma experiência nova e agradável. Eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade ao Carrefour e todas as pessoas que participam, não é? Muito obrigada, tá, gente? Beijos. Tchau. Pensa se essa pessoa é um embaixador da marca ou não. Pensa no valor disso como mensagem de marca empregadora e para o orgulho de quem está na organização hoje. Obrigado, Josi. Obrigado, João. Obrigado, Cristina. Obrigado, vocês. Josi, quer fechar? Falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa só para fechar? Que mensagem você mandaria, uma frase para a galera? Conscientização é uma palavra que me vem à cabeça agora. Conscientização de que também somos pessoas, que também vivemos, que também temos experiências, que temos capacidade. Conscientização do ser humano que somos e a conscientização da possibilidade de competência em realizar, em crescer, em agregar e ajudar a sua empresa a crescer também.